Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais um devocional. Hoje, terça-feira, 6h55, eu estou na Praça de Governador Portela e nós estamos fazendo a leitura de Gênesis. Hoje vamos entrar aqui na parte em que Esaú vende a sua primogenitura, vende o seu direito à primogenitura. Lembram que comentamos sobre isso ontem? Então, nós vamos dar continuidade aqui. Antes de começar, eu quero pedir para as pessoas que estão me acompanhando, se possível, curtirem o vídeo e compartilhar com alguém importante. Isso faz com que o YouTube entenda que os vídeos estão sendo relevantes e entregue para mais pessoas. Ontem eu fiquei bem triste, porque eu fui olhar as visualizações e eu vi que, tinham 10, 14, 15, 17, 22 pessoas me acompanhando simultaneamente todos os dias. E de uma semana pra cá, tá uma pessoa me vendo, então deve ser minha mãe, porque... Então é triste ver como que as pessoas se autodesmotivam mesmo, né? Começam ali acompanhando algo, fazendo uma leitura, fazendo um devocional, e com o tempo vai deixando isso meio que morrer, vai deixando pra lá. Eu fico muito triste, mas também pode ter sido reflexo aí da minha semana, que foi uma semana bem delicada pra mim, então a palavra não estava sendo entregue da forma que tinha que ser. Então pode ter sido isso, mas me deixou bem triste, mas não desanimada. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú sai... vocês lembram que Isaac teve 2 filhos, né, com a Rebeca. Então, ele trabalhava, ele ficava no campo e o outro ficava mais em casa. Preste atenção aqui agora. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Os dois eram bem diferentes um do outro. Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú. Então, Jacó, ele era o mais velho e ele ia para o campo, ele ia caçar, ele ia trazer carnes, né, para dentro de casa e tal. E Esaú era o mais moço e ele ficava em casa cozinhando. E tinham ali as respectivas preferências do pai e da mãe. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: Peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: Vende-me primeiro o teu direito de primogenitura? Gente, pelo amor de Deus, era tão importante isso que... Olha isso, no momento comum do dia a dia, o Esaú estava querendo se aproveitar e, trocar um prato de comida, um prato de cozinhado que ele fez da carne que o Esaú não, o Jacó, querendo trocar um prato de comida pela primogenitura com o Esaú, sendo que o Esaú tinha ido buscar a carne, né? O Jacó, ele preparou, mas a caça tinha vindo provenda do Esaú. Ele respondeu: Estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Gente do céu, isso é muito importante ser falado, porque era algo tão importante, era algo tão valioso que Esaú desprezou, deixou pra lá, trocou por um prato de comida. A necessidade dele por a comida era tão grande, a necessidade dele pela comida naquele momento, que ele nem se preocupou em cuidar da sua primogenitura. Ele falou aqui, né, de que me serve isso se eu tô morrendo de fome? Naquele momento poderia não servir, mas a primogenitura era algo muito valioso. Tanto é que Jacó aqui se aproveitou da situação, se aproveitou do cansaço do irmão, se aproveitou que ele tinha feito a comida, se aproveitou para conseguir pegar aí esse título que ele sabia que era muito importante, mas Esaú desprezou. E isso aqui
traz uma reflexão muito forte acerca de quando nós aceitamos qualquer coisa porque não sabemos o que queremos, ou porque o que queremos ainda está muito longe. Imagina, um momento desse não era um momento para negociação, não era um momento em que ele tinha que ter dado a primogenitura, vendido, trocado pelo prato de comida, porque ele estava num estado de consciência onde ele ia sair em desvantagem, né? Porque ele estava com fome, ele estava cansado, ele tinha passado o dia inteiro caçando no campo, trabalhando. E Jacó tinha ficado dentro de casa, ele habitava em tendas, né? Ele só ficava mais ali, dentro de casa, cozinhava. Então ele estava mais descansado, ele estava mais de boa. Enquanto Esaú estava cansado, estava atordoado e nem pensou e desprezou, entregou para lá o direito de primogenitura dele. Então quem saiu na vantagem nessa negociação foi Jacó. Isso, a gente precisa ter bastante cuidado com isso no nosso dia a dia, adaptar isso para a nossa situação atual. Tem muita coisa que é inegociável e você sabe quais são essas coisas? Você já parou para fazer uma reflexão acerca de si, da sua família, da sua casa e entender quais as coisas são inegociáveis para vocês? Quais são os valores de vocês? Quais os princípios que vocês não quebram por nada? Sabe, todo mundo precisa ter coisas na vida de que não é negociável. Não, isso aqui não é negociável para mim, não adianta. Pode vir o que for, pode vir a oferta que for, pode vir o dinheiro que for. Para mim não é negociável. Então isso é um exercício legal para ser feito hoje. Quais os seus valores? Dei uma pensada, uma levantada assim, com as pessoas que convivem com você. Nisso tem que ter esse diálogo, essa concordância entre as pessoas que convivem com você na sua casa. Quais são os valores de vocês? Isso é muito, muito importante, gente. Quando a gente sabe quais são os nossos valores, a gente não perde as coisas, não perde o que é nosso por emoção, ou porque estava cansado, ou porque não soube negociar, ou porque... Não, porque é o nosso valor, é um princípio nosso. Então a gente não quebra assim com facilidade por qualquer coisa. A gente não quebra na real, né? Continuando aqui, Gênesis 26. Isaque na terra dos filisteus. Sobrevindo fome à terra, além da primeira ávida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha só, a descendência inteira de Abraão, os filhos, os netos, os sobrinhos, toda a descendência, toda, seria abençoada, porque um único homem obedeceu a palavra e guardou os mandamentos do Senhor. E o quão importante isso é para você e para sua família e para sua geração e para quem vai vir depois de você e para os seus filhos e para os seus netos. Você sabe que a sua família, que a sua descendência será abençoada porque você obedeceu a Deus, porque você seguiu debaixo dos princípios. Olha que privilégio. Olha que incrível saber que você pode mudar o destino de toda a tua descendência. Se hoje tu for obediente a Deus, se hoje tu atender aos mandamentos do Senhor, tu pode fazer com que a tua descendência inteira viva debaixo da graça do Senhor. Isso é muito valioso. Isso é muito maravilhoso. E é um poder que está aqui, cara, nas nossas mãos. É um poder nosso, é a gente que pode fazer isso. Então a gente pode escolher isso, a gente pode escolher se a nossa descendência será abençoada por Deus, se a nossa descendência estará nas graças do Senhor, ou se a nossa descendência vai sofrer, vai ser uma descendência sem propósito, sem princípio, sem inteligência divina, sem sabedoria. Então tá nas nossas mãos. Isaque, pois, ficou em Gerar, perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher. Disse: É minha irmã, pois temia dizer: É minha mulher, para que dizia ele consigo: Os homens do lugar não me matem por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. Lembra que essa história já se repetiu, né? Lembram quem que fazia isso?
Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: É evidente que ela é tua esposa. Como, pois, dissestes, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: Porque eu dizia para que eu não morra por causa dela. Disse Abimeleque: Que é isso que nos fizestes? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: Qualquer que tocar a este homem ou a esta mulher certamente morrerá. Olha, lá vem a proteção de novo por causa de Abrão. Semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abrão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abrão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhados depois da morte de Abrão. E lhes deu os mesmos nomes, já que seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitina. Não tem acento, então acredito que seja Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e com esse, por não contenderem, chamou-lhe Reobote, e disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperamos na terra. Dali subiu para Berseba naquela mesma noite. Lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abrão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Amanhã nós vamos continuar na parte em que Isaque faz uma aliança com Abimeleque. Mas aqui, é muito importante essa parte. Quem tem a Bíblia e quem consegue reler novamente aqui essa partezinha onde traz Isaque na terra dos filisteus. E quando lê, fechar os olhos e conseguir meditar na palavra. Você sabe o que é meditar na palavra? É você imaginar o que você está lendo. Tipo assim, você lê um parágrafozinho e fecha o olho. Começa a imaginar aquela situação. Comece a imaginar as vestes deles, das pessoas. Comece a imaginar como que eles se comportavam, como que eles falavam. Comece a imaginar como que a Rebeca era bonita. Vai imaginando, vai se colocando dentro da história como se fosse uma novela de época. Vai meditando na palavra. Isso é muito importante. Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que você absorva a palavra de uma forma única. Única porque só na sua cabeça vai estar passando isso aí. Só você tem o poder de formar essa imagem, essa história. Eu tenho o poder de formar do meu jeito, ao meu modo. Se eu parar e fechar o olho e for formar a imagem e for meditar nessa palavra que eu li, eu vou construir uma imagem baseada nas minhas vivências, nas coisas que eu acredito, e eu vou, na minha cabeça, ter uma experiência única com essa leitura, uma experiência de meditação. Da mesma forma, você que vai ver aí do seu modo, com base nas suas vivências. Você fecha os olhos, você imagina algo, então você vai criar ali a sua meditação da palavra. Isso é muito importante. Isso é extremamente importante. Vocês sabem que uma das formas que Deus usa muito para se comunicar conosco é a consciência, é através da nossa própria consciência. Então, quando nós temos domínio da nossa mente, da nossa consciência, é muito mais fácil que possamos
ouvir e compreender a voz de Deus, entender o que é que Deus está tentando nos dizer, entender que é Ele que está tentando se comunicar conosco. Então, a nossa própria consciência é um meio de comunicação com Deus poderosíssimo, mas para isso a gente tem que se conhecer. E meditar na palavra ajuda. Meditar na palavra traz esse exercício para que a gente se conheça melhor, para que a gente saiba formar imagens na nossa cabeça, que a gente venha trazendo essas vivências à tona, que a gente exercite o nosso cérebro, a nossa mente, né? Então, eu acho que é isso. Eu vou finalizando por aqui. Eu agradeço a Deus por esse momento em comunhão e graças e bênçãos se renovam a cada manhã. Hoje é terça-feira, tem uma semana lindíssima ainda pela frente, cheinha de bênçãos. Coisas incríveis e poderosíssimas estão acontecendo. Quero agradecer a todos que estão assistindo. Eu sou feliz fazendo isso. Muito obrigada e até amanhã.